Fala galera, beleza? Mais uma vez estou aqui com vocês hoje para tratar sobre o direito processual penal, sobre o nosso processo penal. Então, antes de mais nada, é preciso a gente entender quando que a gente vai utilizar o direito processual penal. E antes de a gente adentrar no o direito processual penal propriamente dito, vamos retomar um pouquinho. O que é o Código de Processo Penal? Para que serve o processo penal? Anota aí no seu caderno, abre o seu caderno e anota. O processo penal, o Código de Processo Penal é uma norma que regula a aplicação jurisdicional do direito penal. Então a gente viu lá nas aulas de direito penal, a gente viu a respeito dos crimes, a gente viu sobre a aplicação da lei penal, sobre a teoria do crime. Então, aquilo tudo que a gente viu lá no direito penal, no Código Penal, para ser aplicado na prática, é necessário do direito processual penal. Entendeu? Então, primeira coisa, ele é uma norma que regula a aplicação jurisdicional do direito penal, certo? Ele serve para aplicar o direito penal na prática. Então, sem o direito processual penal, o direito penal não pode ser aplicado. Ele é o instrumento de aplicação do direito penal. Agora, o que é essa regulamentação da atividade jurisdicional do direito penal? O que quer dizer jurisdicional? Jurisdicional vem de jurisdição. Jurisdição. Quem que é o detentor da jurisdição? O poder judiciário. Certo? Então, quem que é o órgão principal da jurisdição? O Poder Judiciário, aplicado através do juiz, certo? O juiz é o detentor da jurisdição, é ele quem diz o direito. Então, continuando. Primeiro, é necessário a gente entender, além de ser uma atividade que regula a aplicação do direito penal, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto, que ele vai regular também a atividade da persecução criminal. O que é persecução criminal? Aqui, ó, também chamado de persecutio criminis. O que é persecutio criminis? É todo aquele trâmite processual que ocorre quando há a existência de um crime. Exemplo, tem a existência de um crime. A existência de um crime. Quem que vai investigar a apuração deste crime? O delegado de polícia, certo? O Delta. O que o Delta vai fazer? Instaurar o inquérito policial. Então, o delegado instaura o inquérito policial. Concluiu o inquérito policial, de acordo com o nosso Código de Processo Penal, ele vai para quem? Ele vai para o juiz. Com o inquérito em mãos, o juiz remete para o Ministério Público. O Ministério Público, vamos supor que existe a justa causa, existem as condições da ação, os pressupostos processuais. O Ministério Público, ele oferece a denúncia. Ele oferece a denúncia aqui, ele está falando, sou juiz, o fulano aqui, cometeu um crime, então aplica uma pena para ele, certo? Aí vamos supor, vamos ter no nosso processo penal a audiência de instrução e julgamento, que a gente vai ver mais pra frente também. E lá na frente é possível o juiz aplicar uma sentença. Então, tudo isso aqui que ocorreu, o delegado instaurar o inquérito, o MP oferecer a denúncia, o juiz proferir uma sentença, tudo isso é a persecução criminal. Tudo isso é o caminho que o crime percorreu, o caminho que o processo penal percorreu para poder julgar o cidadão, para aplicar uma sentença. Isso é persecutio criminis, persecução criminal. E isso também é regulado pelo Código de Processo Penal. Então, é o direito processual penal que vai regular também essa persecução criminal. E vai regular também o quê? Vai regular a atividade do Poder Judiciário. Então, o juiz aqui, pelo Poder Judiciário, existe o trâmite processuário, existem os auxiliares da justiça, existem os escrivães, todos aqueles que fazem parte, de algum modo,
favorecem, trabalham pelo Poder Judiciário, também é regulado pelo nosso direito processual penal. Pelo direito processual penal vai regular toda a persecutio criminis, vai regular todo o Poder Judiciário, os auxiliares do Poder Judiciário, e é a norma que regula a aplicação jurisdicional do direito penal. Este é o primeiro ponto importante que a gente tem que destacar. Continuando, é importante a gente ressaltar outra coisa. Qual que é a finalidade do direito processual penal? O direito processual penal, qual que é o fim dele? O que ele pretende? Ele pretende punir o cidadão que cometeu um crime. De que forma que o direito processual penal vai punir o cara que comete um crime? Através do ius puniendi. O que é ius puniendi? É o poder-dever de punir do Estado. Vou colocar aqui, ó. Então, o Estado é quem detém o ius puniendi. O Estado ele é detentor da possibilidade e do dever de punir o cidadão que comete um crime. Então, o que é importante a gente ressaltar? O Estado pode punir esse cidadão de qualquer forma? Assim como nós vimos lá no direito penal, aqui no processo penal, para o Estado poder aplicar o ius puniendi, poder punir o cidadão, é necessário ele analisar os princípios constitucionais e os princípios processuais penais também. Então, assim como lá no direito penal, aqui no direito processual penal também, é necessário o Estado se basear, se fundamentar nos princípios constitucionais. Então, o Estado não pode punir o cidadão de qualquer forma. Entendeu? Não pode aplicar o seu ius puniendi de qualquer forma. Aqui, ó, a gente entende como a existência de um direito processual justo. Justo porque o Estado ele deve buscar o equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? Entre aplicar o ius puniendi, ou o Estado aplica o ius puniendi, vai punir aquele cidadão, ou ele aplica o ius libertatis. Ou seja, ou ele pune aquele cidadão, ou ele aplica a liberdade daquele cidadão. Entendeu? Respeitando sempre os princípios constitucionais, e os princípios processuais penais propriamente ditos. Certo? Então vamos seguir aqui no nosso slide. A gente já entendeu o que é as principais características do direito processual penal para a gente adentrar no conteúdo agora. Então vimos que o direito processual penal tem que se basear em quê? Nos princípios constitucionais e os princípios processuais penais propriamente ditos, para assim poder aplicar o ius puniendi. O que é ius puniendi? Poder-dever de punir do Estado. Isso é o ius puniendi. Então, agora vamos adentrar nos princípios constitucionais aplicáveis ao direito processual penal. Primeiro, temos os princípios explícitos, aqueles princípios que estão claros lá na Constituição, certo? O primeiro dele é qual? O primeiro deles, princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Está previsto lá no artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que diz, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O que ele está falando? O cidadão, até que ocorra o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, eu presumo que ele seja inocente. Eu não posso considerar ele culpado, certo? Agora, o que é trânsito em julgado? Sabe o que é trânsito em julgado? Vamos retomar aqui de novo. Delegado instaura o inquérito policial, remete para o juiz. O que o juiz faz? Entrega para o MP. MP oferece a denúncia. E o juiz tem audiência de instrução e julgamento, o juiz profere uma sentença. Com essa sentença proferida, o juiz prolatou a sentença. A defesa, quem que é a defesa? O advogado. O advogado é esse cara que está sendo sentenciado, está sendo acusado aqui. Ele pode interpor um recurso, chamado recurso de apelação.
Qual que é o prazo para ele interpor esse recurso de apelação? 5 dias. 5 dias que a defesa pode interpor o recurso de apelação. Para a gente não interessa esse prazo aqui, mas para fins, para a gente saber o que é trânsito em julgado. Se a sentença se a defesa, o advogado de defesa, ele não recorre dessa sentença no prazo de 5 dias, então ele não interpôs o recurso de apelação nesse prazo de 5 dias. Aí o que ocorre? O trânsito em julgado. Então quer dizer que não é possível mais o recurso. Então, se passou o prazo de 5 dias, a defesa não interpôs o recurso de apelação, ocorre o trânsito em julgado. Então, o que quer dizer o trânsito em julgado? O seu cliente aqui vai ser condenado. Ele vai aplicar a sentença para ele. É a perda a não possibilidade de interpor recurso mais. Certo? Ali o processo findou por ali. Não há possibilidade de interpor recurso por perda do prazo, por exemplo. Entendeu? Aí ocorre o trânsito em julgado. Então, o que está falando esse princípio aqui? O cara está sendo indiciado pelo delegado, está tendo um trâmite processual, o Ministério Público está oferecendo a denúncia, chegou na sentença, nem aí ele pode ser considerado culpado. Entendeu? Durante todo esse processo aqui, presume-se que o cidadão que está sendo investigado por aquele crime, presume-se que ele seja inocente. Isso que é o princípio da presunção de inocência, ou também chamado da não culpabilidade. Cuidado que pode cair na sua prova tanto um quanto o outro, certo? São termos sinônimos. O que é importante a gente saber desse princípio aqui também? Ônus da prova cabe à acusação, decorre desse princípio. Então o que está falando? Esse cidadão presume que ele seja inocente até que tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado. Então, quem é capaz de provar que esse cara cometeu um crime é a acusação. Em regra aqui, quem que é a acusação? O Ministério Público. Num caso de ação penal privada também, a acusação pode ser o querelante, quem está entrando com a ação penal privada. Então, é o Ministério Público que, na regra da ação penal pública, ele que tem o poder de provar que esse cidadão cometeu um crime. É ele que detém o ônus da prova. É ele que tem que falar assim, sou juiz, olha aqui essas provas aqui, tá vendo? Esse cara cometeu esse crime, então você tem que condenar ele por isso. Entendeu? O ônus da prova cabe à acusação. Ele é que tem que provar que o cara cometeu um crime. Há exceção desse ônus da prova à acusação? Há exceção sim. Quando a defesa vai ter que provar, ou seja, o ônus da prova vai caber à defesa em causas de excludentes de tipicidade, excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade. Em que mais também? Em casos de extinção de punibilidade. Quando também que a defesa vai ter que provar? Quando, por exemplo, tiver alguma causa que diminua a pena, causas de diminuição de pena. Causas de diminuição de pena. Causas que mitiguem a pena de forma geral. Seja um crime privilegiado, uma diminuição de pena, um atenuante também. Nessas hipóteses, o ônus da prova vai caber à defesa. Um exemplo aqui, na excludente de ilicitude, na legítima defesa. O MP, o Ministério Público, acusa o cara de ter cometido um crime de homicídio. Então, o ônus da prova cabe à acusação. O MP fala, sou juiz, esse cara aqui, matou o B, o A matou o B, certo? Aí a defesa de A fala o seguinte, sou juiz, mas ele agiu em legítima defesa, é causa excludente de ilicitude. Aí sim, cabe à defesa comprovar que ele cometeu esse crime sob excludente de ilicitude. Então, decorre do princípio da presunção de inocência, o ônus da prova cabe à acusação. Só que, em alguma dessas hipóteses aqui, o ônus da prova vai caber à defesa. Seguindo aqui, outro subtópico do princípio da presunção de inocência. A excepcionalidade das prisões cautelares e de todas as medidas constritivas de direito. O que está querendo dizer isso? Todas as medidas constritivas de direito devem ser decretadas somente em caráter excepcional. O que são medidas constritivas de direito? Quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário, certo? Todas essas causas, uma prisão cautelar também aqui, as prisões cautelares somente podem ser decretadas em caráter excepcional, caráter de excepcionalidade, porque, em regra, o cidadão é inocente. Em regra, eu não posso considerar ele culpado. Então,
como ele é inocente, entende que ele seja inocente, todas aquelas possibilidades aquelas medidas que vão constringir direitos do cidadão devem ser decretadas somente em último caso, em última ratio, caráter de excepcionalidade, certo? Agora, só para fins de esclarecimento também, que são as prisões cautelares? Prisão cautelar, lembra que é gênero, né? Que se divide em quê? 3 possibilidades, que é a prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Então, prisão cautelar, ou quando falar prisão provisória, quando falar prisão cautelar ou prisão provisória também, tem caráter de o quê? Que é aquelas prisões antes de ter uma sentença, antes de ter um trânsito em julgado. Porque a regra é a prisão aqui, prisão real, prisão judicial, que é a partir de uma sentença penal condenatória, certo? Só que existem as prisões cautelares, prisões provisórias, que podem ser flagrante, preventivo ou temporária. Então, essas prisões aqui só podem ser decretadas em último caso, em caráter de excepcionalidade, porque presume-se que o cidadão seja inocente, não seja culpado daquele crime. Assim como também hipótese de quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo bancário também, da mesma forma aqui. São caráter excepcional. Observação importante, o que diz o STF sobre isso? O STF permite execução provisória de pena privativa de liberdade a partir de uma sentença penal condenatória de segunda instância. O que está falando aqui? Ó? Em regra, eu não posso considerar ele culpado até o trânsito em julgado, certo? Agora, o que o STF está falando? Vamos supor que o juiz de primeiro grau aplicou uma sentença condenatória para o cidadão. A defesa interpôs o recurso, ela interpôs o recurso de apelação. Esse recurso foi para onde? Foi para o TJ, para o Tribunal da Segunda Instância. Lá na segunda instância, o que os desembargadores lá fizeram? Eles também aplicaram uma sentença, um acórdão lá, condenando esse cidadão. Então ele foi condenado em primeira instância e foi condenado em segunda instância. Desse acórdão, dessa sentença da segunda instância, cabe recurso ainda pela defesa? Cabe. Aí pode interpor um recurso lá, por exemplo, vamos supor, por STJ, certo? Mas o que está falando o STF? Quando a segunda instância proferiu essa sentença também condenatória, o cidadão deve ser preso. Ele deve iniciar o cumprimento da pena. Então, a partir da segunda instância, mesmo que não tenha o trânsito em julgado, pode iniciar o cumprimento de pena. Um exemplo que a gente tem é o caso do Lula. Lembre-se do caso do Lula para entender isso aqui. O processo do Lula, por exemplo, ainda não transitou em julgado. Não houve a sentença penal condenatória transitada em julgado. Por quê? Porque está em fase de recurso. Ainda a defesa está em recurso. Só que já teve uma sentença da segunda instância condenando o Lula por causa dos crimes lá. Então, aí ele pode iniciar, por isso que ele está preso, porque o STF permite a execução provisória de pena privativa de liberdade a partir de uma sentença penal condenatória de segunda instância. Entendeu? Mesmo que ainda não tenha o trânsito em julgado, que a gente não fala em trânsito em julgado ainda. Considerando, então, uma exceção ao princípio da presunção de inocência, da não culpabilidade. Tranquilo? Vamos seguir aqui. Segundo princípio, princípio da igualdade processual, também chamado de princípio da isonomia ou paridade de armas. Entendem esses princípios como sinônimos, certo? São sinônimos. Pode cair na sua prova tanto um quanto o outro. O que diz esse princípio? Artigo 5º, o caput. A gente precisa só da primeira parte aqui, ó. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É isso aqui que a gente precisa. Todos são iguais perante a lei. A lei garante igualdade a todos. Todos quem que está falando? Paridade de armas. O que é paridade de armas? Tanto a acusação quanto a defesa devem ter em juízo as mesmas possibilidades de alegar as suas razões, de alegar as suas ideias, as suas teses. Entendeu? Então, aqui é um exemplo. O Ministério Público está acusando o cara, certo? Ele pode ir perante o juiz lá, alegar as suas razões, alegar as suas teses. Mas também a defesa é garantida também. As mesmas possibilidades de argumentação. Entendeu? Então, garante tanto a acusação quanto a defesa
as mesmas possibilidades de alegar as suas razões, as suas teses, entendeu? Sem prevalecer um ou outro. Todos têm em juízo as mesmas possibilidades. Por isso que é paridade de armas, entendeu? Então o Ministério Público tem uma arma aqui para acusar, a defesa também tem que ter o direito de ter uma arma para defender. Por isso paridade de armas. Observação importante, que esse princípio ele é mitigado pelo nosso princípio, pelo próximo princípio que a gente vai ver agora. Qual que é? O princípio do favor rei, também chamado de indúbio pro réu. Como o próprio nome já diz, ó, em dúvida eu ajo em favor do réu. Então, esse princípio ele pode ser mitigado, ele pode ser diminuído pelo princípio do favor rei. Porque de acordo com esse princípio que a gente vai ver no próximo tópico, que o réu ele pode ser privilegiado em algumas circunstâncias, em alguns casos. Por isso que às vezes vai prevalecer o réu, certo? Defesa, ao invés da acusação. Por isso que fala que ele pode ser mitigado pelo princípio indúbio pro réu. Então, próximo princípio, princípio do favor rei, também chamado prevalência do interesse do réu ou indúbio pro réu. Esse termo aqui pode cair na sua prova, por isso que a gente coloca e é importante você saber disso. O que diz esse princípio? Artigo 5º, inciso 57 da Constituição. Ó, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Tá vendo que é o mesmo princípio que a gente viu aqui, ó, no princípio da presunção de inocência, artigo 5º, 57, ninguém será considerado culpado até a sentença penal condenatória transitada em julgado. O que diz? Ó, qual que é a ideia? Na dúvida, entre aplicar a pretensão punitiva, o que é a pretensão punitiva? O poder dever de punir do Estado, certo? Que a gente viu ali agorinha. Ou, na dúvida entre aplicar a pretensão punitiva, punir esse cara, ou se aplicar a liberdade dele, colocar ele em liberdade, prevalece a liberdade, certo? Prevalece o interesse do réu. Então, o que está querendo dizer? Em alguns casos, pode chegar ao juiz a possibilidade de ter dúvida em relação à causa. Dúvida se existe, por exemplo, a gente apagou aqui, mas um excludente de licitude, certo? Nesses casos, se tiver dúvida do juiz sobre um excludente de licitude, sobre um excludente de culpabilidade, aí prevalece o interesse do réu. O juiz deve absolver o réu por causa desse princípio. Em dúvida, age em favor do réu. Em dúvida, prevalece o interesse do réu. Entendeu? Observação importante. O princípio da prevalência do interesse do réu, ele não se aplica em casos de oferecimento de denúncia e decisão de pronúncia. O que está querendo dizer aqui? Ó, então, aqui vamos supor o Ministério Público. O que a gente viu aqui? Ó, o Ministério Público pega o inquérito policial lá que o juiz formulou e ele vai o quê? Oferecer a denúncia. Ele vai falar assim, ó, eu sou juiz, esse cidadão aqui cometeu um crime, então pune ele. Pune esse cidadão, aplica-se a pretensão punitiva sobre ele, certo? Só que, na hora que o Ministério Público for apresentar essa denúncia, for apresentar a denúncia, ele não pode observar o princípio da prevalência do interesse do réu, o princípio do indúbio pro réu. Por quê? Porque senão, se o Ministério Público tiver na dúvida aqui entre oferecer a denúncia ou não, se o cara cometeu o crime ou não, ele vai acabar prevalecendo o interesse do réu e acabar não oferecendo a denúncia e nem teria processo. Então, por isso que se diz que para o Ministério Público oferecer a denúncia, aplica-se o princípio do indúbio pro societar. Na dúvida, aplica o interesse da sociedade. Se a sociedade está clamando por aquilo, se a sociedade passou por problemas em relação àquele fato, àquele crime, aplica-se o interesse da sociedade. Prevalece o interesse da sociedade. Nesse caso de oferecimento da denúncia. E no caso também de decisão de pronúncia. O que é decisão de pronúncia? Aplicado lá nos crimes dolosos contra a vida. Certo? A gente vai ver lá no direito penal os crimes contra a vida lá. Os crimes dolosos contra a vida vão a júri popular. Então vamos supor que tem um crime de homicídio. Temos um crime de homicídio e o juiz, na hora que ele pega esse processo, ele está com dúvida se realmente existiu um crime de homicídio, se esse crime de homicídio ele é doloso ou ele é culposo, se existe uma causa excludente de licitude.
Só que nessas circunstâncias, ele não vai analisar o princípio do indúbio pro réu. Ele vai analisar o princípio do indúbio pro societar. Porque senão, já de cara, ele afastaria ali aquele processo do tribunal do júri. Aquele processo nem vai a júri. Por isso que na hora de oferecer, de colocar a decisão de pronúncia, de pronunciar, o que é pronunciar? É falar assim, ó, esse processo aqui, esse crime vai para a júri. Isso é decisão de pronúncia, é encaminhar o processo para o júri popular. Na hora do juiz fazer isso, ele analisa o princípio do indúbio pro societar e não o princípio do indúbio pro réu, certo? Então, o que é o princípio do indúbio pro réu? Favor rei. Na dúvida entre aplicar a pretensão punitiva ou a pretensão de liberdade, prevalece a pretensão de liberdade, prevalece o interesse do réu, certo? Continuando aqui, vamos para o próximo princípio. Princípio da ampla defesa. Artigo 5º, inciso 55 da Constituição, diz, os litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes. Então, ampla defesa nada mais é que garantir àquele cidadão que está sendo investigado a possibilidade de utilizar meios lícitos e legais de se defender. Nada mais é do que isso. Então, aquele cara que está sendo acusado, investigado de um crime, poder ter um amplo acesso aos meios de defesa, desde que esses meios de defesa sejam lícitos e legais. Decorre desse princípio da ampla defesa o quê? A autodefesa. A autodefesa. O próprio agente que está sendo investigado pelo crime, ele pode se autodefender. Quando que ele tem esse direito de autodefesa? O direito de audiência. O que é direito de audiência? Direito de ser ouvido. Coloca aí, direito de audiência. É o direito dele ser ouvido perante o juiz. Quando que existe esse direito de audiência? No interrogatório. É a possibilidade do cidadão se autodefender. No interrogatório é importante a gente saber que tem duas fases. O interrogatório tem a primeira fase e a segunda fase. O que é a primeira fase do interrogatório judicial? Do interrogatório? A primeira fase é a qualificação pessoal. Então, a primeira fase é a qualificação pessoal. O juiz vai chegar lá no cara que está sendo investigado, cometeu um crime, possivelmente cometeu um crime, perguntar qual que é o seu nome, qual que é a sua idade, onde você mora, quantos filhos você tem, o que você trabalha. Então, isso é qualificação pessoal, falar sobre ele. Nessa primeira fase aqui, o cidadão que cometeu o crime, ele não pode ficar em silêncio. Ele não pode ficar em silêncio. Ele tem que falar, meu nome é esse, eu trabalho aqui, eu tenho tantos anos, entendeu? Ele não pode ficar em silêncio, ele tem que falar. E a segunda fase é sobre o fato. A segunda fase. Então, primeiro ele perguntou sobre ele, onde ele mora e tal. E a segunda fase do interrogatório é sobre o fato. É quando o juiz pergunta, agora a gente vai para a segunda fase do interrogatório e sobre se está sendo investigado por causa disso, realmente você cometeu esse crime? Conta aí como é que foi esse crime. Nessa segunda fase, ele pode ficar em silêncio. Aí sim, ele tem o direito ao silêncio. Nessa segunda fase, ele pode permanecer calado quando for perguntado a ele sobre o fato em si. Princípio da autodefesa também, decorre da ampla defesa, temos o direito de presença. O que é direito de presença? Em toda a instrução processual, instrução e julgamento, vamos ter lá, por exemplo, a oitiva de testemunhas, certo? Quando o juiz vai ouvir algumas testemunhas que presenciaram o fato. Então, o réu, o investigado por este crime, ele tem o direito de estar presente nessa audiência. Quando vai ouvir, por exemplo, uma testemunha, o investigado tem o direito de estar lá presente para saber o que a testemunha vai falar sobre ele, o que ela viu sobre ele. Isso também é direito de presença. E defesa técnica. O que é defesa técnica? Escreve na frente, advogado. Então, decorre do princípio da ampla defesa também defesa técnica. Não pode ter no nosso direito processual penal algum processo sem advogado. Jamais, de forma nenhuma. Aí, caso o cidadão não tenha a possibilidade de pagar um advogado, o Estado que paga. Então, a defesa técnica ela é imprescindível, ela é extremamente necessária. Sem a defesa técnica, sem advogado, não há processo, não tem como continuar
com o processo. Decorre também do princípio da ampla defesa uma observação importante. Súmula 14 do STF, o que ela diz? É direito do defensor, quem que é o defensor? Advogado, no interesse do representado do seu cliente, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. O que é procedimento investigatório? Inquérito policial, por exemplo, realizado por órgão competente de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o que está falando? Uma súmula do STF, súmula vinculante do STF, está falando, ó, o advogado pode ter acesso amplo ao inquérito policial de atos que já estão documentados. Então isso aqui cai em prova. Mas, observação importante, é somente em atos já documentados. Em atos ainda que estão sob investigação, sob procedimento ainda, que não concluiu, não pode ter o advogado acesso, certo? É necessário ter acesso somente aos atos já documentados. Então, exemplo, o delegado está fazendo uma interceptação telefônica. Ele não concluiu ainda. Então, o advogado não pode ter acesso àquilo. Mas aí, vamos supor, ele concluiu a interceptação telefônica, juntou lá no inquérito, tudinho lá, já documentou, concluiu, aí sim o advogado tem acesso aos autos já documentados.